Aula 2, dando sequência no que é história, no que ela estuda, qual a relevância e a importância dela para todos nós. Vou falar agora um pouco sobre essa forma, esse alcance da história. Devemos pensar a história de forma múltipla, isto é, no olhar em conjunto lançado para os objetos, métodos e documentação, ela se amplia e adquire novas formas, novas especialidades. O historiador, no entanto, precisa buscar as interconexões entre os diversos campos. Para tanto, é necessário conhecer todos os enfoques possíveis e jamais esquecer do tempo. Contudo, o tempo, assim como a história, é plural. Então, também vamos entender um pouco mais também sobre o que vem a ser o tempo. O que é o tempo? Multiplicidade de tempos, tempo cronológico, datas, calendários, periodizações. Mesmo estes modificam-se de acordo com a cultura de cada sociedade. Os acontecimentos, identificados pelas datas, assumem a ideia de uniformidade, de regularidade e, ao mesmo tempo, de sucessão crescente e acumulativa. Então, agora, falar para vocês o que vem a ser esse tempo histórico. Utiliza o tempo institucionalizado, tempo cronológico, mas também o transforma à sua maneira. Isto é, utiliza o calendário, que possibilita especificar o lugar dos momentos históricos na sucessão do tempo, mas procura trabalhar também com a ideia de diferentes níveis e ritmos de durações temporais, que estão relacionados à percepção das mudanças ou das permanências nas vivências humanas. Os ritmos da duração, por sua vez, possibilitam identificar a velocidade com que as mudanças ocorrem. Assim, podem ser identificados 3 tempos. Vamos conhecer então dentro do que é história, do alcance da história, do tempo, o que seriam então esses 3 tempos. O tempo do acontecimento breve é aquele que representa a duração de um fato de dimensão breve, correspondendo a um momento preciso, marcado por uma data. O tempo da conjuntura é aquele que se prolonga e pode ser apreendido durante uma vida, como o período de uma crise econômica, a duração de uma guerra, a permanência de um regime político, o desenrolar de um movimento cultural. O tempo da estrutura é aquele que parece imutável, pois as mudanças que ocorrem na sua extensão são quase imperceptíveis nas vivências contemporâneas das pessoas. Em suma, é preciso compreender que história e tempo são categorias e, como tais, são objetos de uma dada cultura, objetos sociais construídos pelos povos e, portanto, passíveis de mudanças. Então é importante entender que história, tempo, varia de acordo com cada cultura de um país, de uma parte de um continente. Então é muito importante estar atento e reconhecer que a história não é algo que não tenha importância, muito pelo contrário, é importante, é necessário, não somente o estudo, mas aqui nessas 2 primeiras aulas, eu estou procurando explicar, colocar alguns conceitos que vão ajudar depois a entender esse estudo e essa colocação da história na prática, no nosso cotidiano hoje, na sociedade, na diversidade, nos acontecimentos sociais, históricos, políticos. Então é importante entender o que é história, quem são os principais agentes, dessa história, que fazem essa história, como eu falei, fatos, monumentos, vestígios, cenas, imagens. Então tudo isso ajuda a compreender e a trabalhar um pouco dessa introdução.
como também eu falei há pouco, essa questão do tempo, ela é essencial porque não é só apenas o tempo cronológico, mas é o tempo que marca as datas, o calendário, acontecimentos marcantes de diversas partes, né? De diversas situações que acontecem e que são importantes e que ficam na história e que podem ser estudados, podem ser debatidos, podem ser conhecidos por cada um de nós e tem uma relevância muito grande, porque nós não vivemos apenas do passado, no passado ou apenas no futuro. Nós, dentro desse tempo presente, fazemos história, mas não podemos nos esquecer de fatos relevantes que foram destaque no passado e que também podem nos ajudar a entender melhor o nosso presente para construir melhor um futuro.